falar sobre saúde porque uma técnica minimamente invasiva e de alta precisão foi usada pela primeira vez em Minas Gerais para tratar um tumor no intestino. Quem fez esse procedimento foi o Hospital Madre Teresa. É um procedimento com alta tecnologia que é capaz de retirar completamente a lesão desse tumor sem cirurgia convencional. A gente vai falar um pouquinho sobre como que isso funciona, qual que é a importância também de uma detecção precoce e sobre esse procedimento com a médica endoscopista do hospital, doutora Renata Figueiredo. Doutora, seja muito bem-vinda à 98 News. Bom dia. Oi, bom dia, obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar falando desse assunto tão importante. Então, nós fizemos esse procedimento, que foi um procedimento, assim, o primeiro em Minas, que é a ressecção de uma lesão, foi um tumor de reto, um tumor neuroendócrino de reto, com um dispositivo novo, né, no Brasil, que ele retira a lesão por inteiro com parede total. Então, não fica lesão residual. E isso para o paciente é muito bom, porque foi um procedimento minimamente invasivo. Então, nós retiramos todo o tumor, inclusive já saiu o resultado histopatológico, a lesão foi retirada com margens totalmente livres, e essa técnica é uma técnica nova, que é o FTRD, que é um dispositivo que pode ser usado tanto para reto, intestino, estômago, esôfago, então ele pode ser usado em todo o trato digestivo. E isso proporciona ao paciente um tratamento mais eficaz e um tratamento, o paciente teve alta no dia seguinte, ótimo, o paciente não teve nenhum tipo de complicação. É um procedimento uma técnica inovadora e, ao mesmo tempo, uma técnica que promove um tratamento mais com menor risco para o paciente. Então, o paciente não precisa ser submetido a uma cirurgia. Além de tudo, é uma técnica que promove a ressecção total da lesão. Então, ela tira o tumor com margem totalmente livre. Legal E foi um demais. sucesso total, graças a Deus deu tudo certo. Legal demais. Para o nosso ouvinte ter uma clareza melhor sobre o que isso significa, doutora, eu queria que a senhora explicasse o que essa técnica diferencia dos métodos tradicionais que a gente já conhece, né, de combate ao câncer. A senhora citou que esse método pode ser utilizado em outros pontos também, mas no cerne da questão, no básico da questão, qual que é a diferença de fato para esse tipo de tratamento? Então, nós temos várias técnicas diferentes, utilizamos várias aqui, que cada técnica é ideal para um tipo de lesão. Nesse caso específico, é um tumor neuroendócrino. Ele é um tumor que ele cresce mais profundamente da mucosa, então ele não é superficial. E a vantagem dessa técnica é que esse dispositivo, ele retira o tumor e ele retira toda a parede. Então, ele resseca a lesão por completo, como se fosse uma enucleação da lesão. Então, ele retira toda a lesão, ao mesmo tempo, o dispositivo, ele já tem um clipe que como se grampeasse por baixo, então, o paciente, isso diminui muito o risco de uma perfuração, então, ele promove, ao mesmo tempo, o grampeamento e a ressecção da lesão, e ele tira toda a parede. Então, a vantagem dele é que você não corta superficial, você corta profundo, porque você tira aquela parede totalmente. Mas nós temos aqui várias outras técnicas, tá? Então, temos mucosectomia, ressecção de submucosa, mas o mais importante de tudo, eu acho que a questão principal é o rastreamento, é a prevenção, né? Então, essa lesão, por exemplo, ela foi identificada numa colonoscopia de rotina, né? Então, eu acho que o fundamental para a gente divulgar é a prevenção do câncer de intestino, né? O paciente ser submetido a uma colonoscopia, porque pela colonoscopia nós identificamos as lesões malignas ou pré-malignas. Esse dispositivo, ele não retira um adenocarcinoma, mas ele retira tumores neuroendócrinos, lesões subepiteliais, giste, né, os tumores de submucosa, e ele também retira lesões pré-malignas, os adenomas, que são lesões que, se não forem retirados, podem se transformar no adenocarcinoma de cólon. Então, esse dispositivo, ele também é um dispositivo que também veio para auxiliar no tratamento, mas eu acho que o fundamental é o paciente fazer a prevenção para identificar essas lesões. Então, Com essa certeza. lesão era uma lesão diminuta, mas uma lesão, e nesse caso já era um tumor neuroendócrino.
mas se o paciente não tivesse feito o exame de colonoscopia preventivo, esse tumor não teria sido identificado. E ele não dá sintoma. Esse tumor, ele é totalmente silencioso, o paciente não tem sintoma nenhum, e com a colonoscopia ele foi identificado, e com isso nós programamos essa técnica, porque esse tipo de tumor específico, que é o neuroendócrino, ele não cresce para a mucosa, ele vai crescendo mais profundamente. Então, como ele cresce profundo, o ideal é você fazer ressecção profunda. Então, a vantagem dessa técnica é que a ressecção dela retira toda a parede, é mais profunda. Nós temos outras técnicas de mucosectomia que retira mais superficial, então corre o risco de ficar uma lesão residual e depois o paciente aparecer com uma metástase. Nesse caso, não, ela foi retirada totalmente, então a vantagem é que a ressecção é completa. E eu acho muito importante a senhora trazer justamente essa questão da prevenção, detecção precoce, e aí a senhora apontou muito bem, né? É um tipo de tumor que ele não dá sinais imediatos, né? Então, essa prevenção, esse cuidado diário, mensal, semanal, é muito importante também, né? Sim, hoje em dia já é recomendado, assim, o protocolo é que todos os pacientes a partir dos 45 anos já façam colonoscopia, e quando tem caso de câncer de intestino na família, começar aos 40 anos, e quando tem algum sintoma, sangramento, algum sintoma, né, anemia crônica, algum sintoma, até começar antes, mas o protocolo de prevenção é a partir dos 45 anos. A gente vê aqui que esse tumor, o câncer de intestino, ele é silencioso. Então, aqui no hospital, nós fazemos um grande número de colonoscopias todos os dias, e todos os dias nós identificamos pólipos no intestino. E se esses pólipos não fossem retirados, eles futuramente iriam crescer, desenvolver e poderiam virar um câncer de intestino. Então, assim, é um tumor que não dá sintoma nenhum, então o paciente precisa fazer uma prevenção mesmo sem ter o sintoma. Então, eu acho que nesse caso, o paciente se beneficiou muito, porque ele achou o tumor numa colonoscopia e nós programamos a ressecção com o que há de mais novo no mundo. Essa técnica já é utilizada no mundo, né? Em Minas foi a primeira vez, mas nós já temos a utilização dela no mundo, e a vantagem dela é porque ela resseca a parede total, diminui risco de metástase, diminui risco de complicação, tanto de perfuração quanto de sangramento, e o paciente fica livre de uma cirurgia, né? Então, esse paciente tem essa lesão totalmente retirada, sem precisar ser submetido a um procedimento cirúrgico. Inclusive, o procedimento foi feito somente com uma sedação venosa. Então, ele foi sedado, não precisou de anestesia geral. O procedimento é um procedimento rápido, né? Relativamente, é um procedimento de 30, 40 minutos. Então, foi um procedimento relativamente rápido e muito efetivo. Legal demais. A gente conversou com a médica endoscopista do Hospital Madre Teresa, doutora Renata Figueiredo. Doutora, mais uma vez, muito obrigada por trazer esses esclarecimentos para a nossa audiência aqui na 98 News, e até uma próxima. Tá, eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, e nós estamos à disposição.